Naquela manhã de domingo, a paróquia São Francisco Xavier, no interior de Minas Gerais, Brasil, transbordava de fiéis. Um cenário que não se via há muito tempo. Eu havia preparado tudo como de costume. Celebrei a homilia, distribuí a comunhão e, ao final, senti uma atração irresistível pela imagem da Virgem Maria. Quando estendi a mão e a toquei, um abalo sísmico pareceu atravessar cada fibra do meu ser. Caí ao chão, a mente em branco, o corpo sem controle, mas o que se desenrolou a seguir, diante dos olhos de todos, foi algo que ninguém jamais conseguiu explicar. Diversos fiéis começaram a chorar sem consolo. Outros se puseram de joelhos, com os olhos fixos no altar. Houve quem, em êxtase, dissesse ter visto a Virgem Maria brilhar intensamente, irradiando uma luz que parecia vinda de outro mundo. E eu, Padre Miguel Hernandes, testemunhei algo que mudaria minha vida para sempre. Se você acredita que a fé é apenas uma tradição, espere até ouvir tudo o que realmente aconteceu diante daquele altar. Meu nome é Padre Miguel Hernandes e sirvo nesta pequena cidade rural esquecida, com campos vastos e população reduzida, há mais de 23 anos. Aqui, os campos são mais vastos que as vozes e o silêncio, mais do que as preces, visitava os lares com uma frequência perturbadora. Nunca imaginei ver minha igreja tão desolada. Lembro-me, como se fosse hoje, dos primeiros anos. As missas de domingo eram repletas. As crianças vinham com seus pais, os rostos curiosos e cheios de vida. Os idosos ocupavam os mesmos bancos de sempre, suas presenças confortáveis como pilares antigos. Havia até um pequeno coral de meninas que entoava hinos à Virgem Maria, com uma doçura que me enchia os olhos de uma emoção quase indizível. A paróquia era um coração pulsante, um farol de fé e comunidade no coração do México rural. No entanto, os tempos mudaram. A modernidade chegou como uma onda silenciosa, mas implacável. As famílias se foram para cidades maiores, em busca de oportunidades que esta terra já não oferecia. Os jovens se distanciaram da fé, seduzidos por um mundo que parecia girar em outra órbita. E a igreja foi ficando vazia, não apenas nos bancos de madeira, mas também nos corações. Eu seguia ali, firme, mas exaurido, celebrava missas para meia dúzia de fiéis. Às vezes, 3. Às vezes, nenhum. A homilia que eu preparava com tanto esmero, com a esperança de tocar almas, era murmurada ao vazio. As palavras ecoavam nas paredes de pedra, retornando para mim como se zombassem da minha devoção. E em alguns dias, eu confesso, terminava a missa e me sentava sozinho no último banco, em silêncio, olhando para o altar e me perguntando: Senhor, isso ainda tem sentido? Ainda há um propósito em tudo isso? Não era falta de fé, era esgotamento. Ser pastor de um rebanho que não responde é desgastante. Ser sacerdote em uma terra que já não acredita dói na alma. Até o sino da igreja parecia entoar uma melodia mais melancólica. As flores do altar murchavam antes de florescer por completo. O incenso consumia-se em um suspiro e a vela do sacrário tremeluzia, ameaçando extinguir-se a qualquer momento. Um dia, durante a missa de terça-feira, a chuva fina e cortante caía lá fora. Havia apenas uma senhora sentada ao fundo, Dona Carmen, com quase 91 anos, mas que nunca deixava de vir. Ela observava o Padre Miguel com uma tristeza silenciosa, sentindo o peso que ele carregava. E enquanto eu erguia a hóstia na consagração, ouvi um trovão, um som seco, como um grito dos céus, um presságio de algo iminente. Olhei para cima que por dentro senti um vazio abissal que me assustou até a alma. Era como se naquele momento eu apenas repetisse gestos mecânicos, desprovidos de alma, como se minhas mãos se movessem, mas meu coração estivesse aprisionado numa cela de desespero. Terminei a missa, guardei o cálice, dobrei os paramentos e apaguei as velas. Mas antes de sair, sentei-me no altar e murmurei com a voz embargada: Maria, Virgem Maria, se ainda estás aqui, mostra-me.
Eu já não sei como guiar um povo que não crê, nem mesmo sei se ainda sou capaz. E ali permaneci sozinho, apenas com o som da chuva e a cruz vazia sobre o altar. Foi nessa mesma semana que algo, imperceptível a princípio, começou a se transformar. Mas eu não sabia, não tinha ideia de que, no fundo da sacristia, escondida atrás de tecidos velhos e caixas empoeiradas, havia uma antiga imagem, uma presença que, mesmo em silêncio, carregava um amor maior do que todos os sermões que eu já havia proferido. E foi essa imagem, essa mulher, que mudaria minha vida para sempre. Naquela quinta-feira, a chuva havia parado, o sol retornou, mas o ar permanecia frio, como se o inverno quisesse se prender ao mundo por mais um dia. Eu estava limpando a sacristia não por hábito, mas por uma estranha inquietação. Era estranho, uma força quase mística dentro de mim sussurrava: revire, remova, procure. E eu obedeci. Tirei os tecidos empoeirados, limpei os cálices de prata, organizei os ornamentos sacros. Nada de especial. Até que no fundo de um armário de madeira, atrás de uma cortina, no recôndito mais empoeirado da sacristia, entre a desordem acumulada de anos e umas caixas com missais antigos, meus dedos encontraram algo que parecia ter sido abandonado pelo próprio tempo. Era uma imagem, uma estátua de gesso de uns 60 centímetros, coberta por um manto espesso de pó e teias de aranha. O rosto estava quase irreconhecível sob a sujeira. A pintura se descascava em flocos e faltavam pedaços do manto azul. As mãos, surpreendentemente intactas, estavam manchadas, como se tivessem sido tocadas por ferrugem. Segurei-a com um cuidado quase reverente. Quando a virei, reconhecia. Era a Virgem Maria, mais precisamente, uma representação de Nossa Senhora das Dores. Os olhos esculpidos voltados para o céu, o coração exposto no peito, com 7 espadas cravadas. Mas algo nela me atingiu no mais profundo da alma. Por um instante fugaz, pareceu que ela me olhava, não com a tristeza inerente à sua imagem, mas com uma compaixão que ultrapassava o gesso. Era como se dissesse: estou aqui, Padre Miguel, sempre estive. Você só precisava me encontrar. Sentei-me ali mesmo, a estátua nos braços, e confesso, as lágrimas vieram. Não era apenas uma estátua esquecida, era o espelho da própria paróquia de São Miguel Arcanjo, no interior de Minas Gerais, Brasil, e talvez de mim mesmo. Assim como ela, coberta de pó, rachada e abandonada, minha alma também estava. A fé que um dia ardera como uma fogueira em mim, após mais de 23 anos servindo este vilarejo esquecido pelos mapas, agora não passava de brasa fria. O eco dos passos na igreja, antes repleta de famílias e risos, hoje era apenas o som da minha própria solidão. Lembro-me dos dias em que esta paróquia era o coração pulsante da comunidade, quando os campos vizinhos fervilhavam de vida e os fiéis enchiam os bancos, suas vozes entoando cânticos que pareciam abraçar o céu. Os casamentos eram festas que duravam dias, os batizados, celebrações de esperança. Agora, tudo era silêncio e poeira, como a própria Virgem em minhas mãos. E bastou aquele olhar esculpido, ainda sem brilho, para reacender algo que eu julgava perdido para sempre. Respirei fundo, o nó na garganta afrouxando. Vamos limpar você, mãe, sussurrei. Levei a imagem para a cozinha da casa paroquial. Com uma escova macia e um pano úmido, comecei a remover o pó do rosto. Pouco a pouco, os traços delicados foram emergindo, a boca serena, os olhos pintados, com uma suavidade quase etérea, a expressão de dor e paz coexistindo. Passei horas com ela, cuidei dela, como se cuidasse de uma pessoa viva, um filho que redescobre a mãe. Pintei o manto azul com tinta nova, um azul profundo como o céu, antes da aurora. Encontrei uma pequena coroa dourada numa gaveta antiga e a coloquei sobre sua cabeça. Por último, envolvia num tecido branco com renda um véu nupcial para uma noiva sagrada. Quando terminei, o céu já escurecia, tingindo as vastas planícies de Guanajuato,
com tons de púrpura e laranja. Coloquei a imagem sobre uma mesa ao lado da minha cama e dormi ali, sentindo-me observado, protegido, como um filho que, depois de muito tempo, voltava a ser criança. Na manhã seguinte, despertei com uma certeza inabalável no coração. Aquela imagem deveria retornar ao altar, mas não como mera decoração, não como uma tradição vazia. Deveria retornar como um sinal, como uma presença viva, como um convite silencioso. Chamei alguns dos poucos fieles que ainda frequentavam a paróquia para ajudar a montar um pequeno espaço em frente ao púlpito. Colocamos a imagem sobre um pedestal simples. A rodeamos de velas, flores brancas colhidas dos campos e um tecido azul escuro. A igreja parecia outra, diferente, mais acolhedora. Quando terminei de arrumar tudo, ajoelhei-me diante dela. Mãe, eu disse, a voz embargada, não sei se ainda sou capaz de trazer de volta o teu povo, mas se estás comigo, faz a tua vontade. Usa-me mesmo com minhas falhas e guia cada passo. Fechei os olhos e juro por um instante, senti o perfume inconfundível de rosas no ar, um aroma que parecia vir de outro plano, premonitório. O domingo seria a primeira missa com a imagem de volta, e embora eu não soubesse o que esperar, algo me dizia que não seria uma celebração a mais. Seria o começo de algo que mudaria tudo. O domingo amanheceu cinzento. Nuvens baixas cobriam o céu como um véu espesso sobre a pequena cidade rural, e o vento assobiava entre as árvores da praça, em frente à igreja, uma melodia melancólica. Havia uma quietude estranha no ar, não de morte, mas de espera, como se até o céu soubesse que algo estava para acontecer. Cheguei cedo à paróquia, como sempre. Acendi as velas do altar, revisei o missal, ajustei os paramentos, mas meus olhos voltavam o tempo todo para ela. A imagem da Virgem ali estava, de pé, junto ao altar, sobre o pedestal coberto de azul. As velas acesas tremeluziam ao seu redor, e o aroma suave das flores se misturava com um incenso que começava a se elevar, criando uma atmosfera quase mística. O coração de Maria, atravessado por espadas, parecia pulsar diante dos meus olhos, como se a dor ali esculpida ganhasse vida. E naquele instante compreendi. Já não era uma estátua, era presença. Era como se aquela imagem tivesse trazido para o interior da igreja um pedaço do céu. Aos poucos, os fieles começaram a chegar. Dona Carmen, a venerável de 91 anos, foi a primeira, seus passos lentos, mas firmes. O olhar dela, antes carregado da melancolia de um tempo esquecido, agora irradiava uma esperança que eu não via há anos. Depois vieram outros que eu não via há meses, até anos. Um casal com 2 filhos pequenos, que eu sabia ter se mudado para a cidade grande, entrou com um misto de curiosidade e reverência. O velho senhor Roberto, que costumava sentar-se na última fileira e invariavelmente dormia durante a homilia, estava lá de olhos arregalados, observando a imagem. E até jovens, sim, jovens, com os olhos antes tão dispersos, agora fixos na Virgem. O burburinho de curiosidade ecoava pela velha igreja, mas, estranhamente, os celulares estavam guardados. Em menos de meia hora, a capela que há anos mal via um punhado de almas estava mais da metade ocupada. Era um espetáculo que o padre Miguel Hernandes, com seus 40 e poucos anos e mais de 2 décadas de serviço na paróquia, não testemunhava há tempos. Um arrepio subiu pela espinha. Pela primeira vez em muito tempo, um fio de esperança vibrante acendeu em seu peito. Ele se lembrou de domingos vazios, dos bancos de madeira empoeirados, do eco melancólico de sua própria voz. Aquele era um contraste gritante com os dias de outrora, quando a paróquia fervilhava, quando as famílias de Guanajuato enchiam cada canto, trazendo vida e risadas aos campos vastos que cercavam a pequena cidade. Aqueles tempos pareciam distantes, esquecidos como a própria cidade. Começou a missa com a voz surpreendentemente firme, apesar do tremor incontrolável que sentia por dentro. Não era nervosismo comum. Era a certeza de que aquele milagre não
vinha de seu esforço, nenhum sermão brilhante, nenhum anúncio, nenhuma campanha. Era algo maior. Era ela, a Virgem Maria. A atmosfera na igreja era palpável, densa com uma energia inexplicável. Durante a leitura do Evangelho, a quietude era quase sobrenatural. Os fiéis, incluindo Dona Carmen, de seus 91 anos, e o Sr. Roberto, conhecido por sua impaciência, estavam imóveis. Ninguém se remexia, nenhum olhar fugia para o celular. Era como se o tempo tivesse estagnado, prendendo a todos num instante eterno. Mas o que realmente prendia o olhar do Padre Miguel era a visão das pessoas. Seus olhos não estavam nele, o sacerdote. Estavam fixos na imagem da Virgem Maria. Alguns com os rostos banhados em lágrimas silenciosas, outros com as mãos unidas num gesto de devoção profunda. Até o jovem seminarista Diego, que costumava se distrair com facilidade, parecia hipnotizado. Um sentimento de reverência e admiração preenchia o ar, como se uma presença invisível os tocasse a todos. Minha homilia, admito, foi mais breve do que o usual. As palavras pareciam insuficientes diante do que meus olhos presenciavam. Ao terminá-la, dirigi-me à imagem. Minha intenção era apenas realocar o cálice, mas quase sem querer, meus dedos roçaram a base da estátua. Foi um toque levíssimo, um mero roçar. No entanto, instantaneamente, um calor subiu pela palma da minha mão, percorrendo meu braço. Uma onda de energia sutil, mas inegável. Rápido, quase imperceptível, mas incrivelmente real. Naquele instante, todo o meu ser clamava para que eu parasse. Eu queria cair de joelhos, ali mesmo, como um filho pequeno diante de sua mãe. A vontade de me render àquele momento era esmagadora. Contudo, a liturgia me chamava. A Eucaristia ainda precisava ser celebrada. Com o coração acelerado e a mente dividida entre o sagrado e o inexplicável, prossegui com a consagração. Quando ergui a hóstia, oferecendo-a aos céus, lágrimas rolaram. Não eram lágrimas de emoção pura, mas de uma gratidão profunda, quase avassaladora. Eu sabia, ela estava ali. E mais do que isso, estava agindo, operando algo que transcendia a compreensão humana. Ao final da missa, antes da bênção final, fiz um convite singelo. Permaneçam por alguns minutos em oração diante da imagem. E ali, para minha surpresa, para o espanto de todos que conheciam a rotina apressada daquela pequena cidade, ninguém se levantou. Não houve o habitual burburinho de cadeiras, nem a pressa para a saída. Apenas um povo inteiro, de joelhos, mergulhado num silêncio absoluto, diante da Virgem Maria. Um silêncio que falava mais alto que qualquer sermão. Foi naquele silêncio que a verdade se revelou. A Virgem não havia retornado àquele altar como um mero adorno, uma peça de arte esquecida. Ela voltou como um chamado urgente, um farol luminoso para um povo que por tanto tempo vagou perdido na escuridão dos campos e da alma. E eu, Padre Miguel, que por anos me senti um pastor sem rebanho, finalmente compreendi minha verdadeira missão: ser a ponte entre ela e aqueles que, na aridez da vida, haviam esquecido suas raízes de onde vieram. A partir daquele domingo, nada mais seria como antes. A Virgem havia retornado, e com ela florescia novamente a fé naquelas terras de Guanajuato. A semana voou. Passou como um sopro leve sobre os campos de Guanajuato. De repente, rostos que eu não via há anos, figuras que haviam se afastado da fé e da comunidade, voltaram a me procurar. Não eram apenas os fiéis assíduos, pessoas como o Sr. Roberto, que nunca aparecia, agora batiam à porta da sacristia. Alguns vinham para se confessar com histórias de fé renovada. Outros, como Dona Carmen, que mal saía de casa, apenas queriam sentar, conversar e sentir a paz que agora parecia emanar daquele lugar. Eles diziam: Padre, há algo diferente nesta igreja. O ar está mais leve. A imagem da Virgem nos toca de um jeito inexplicável. Ninguém conseguia dar um nome exato ao que sentiam. E para ser honesto, eu também não.
Só sabia que desde aquele domingo milagroso, algo havia se transformado. Em mim, nela, em todos nós. No domingo seguinte, preparei uma homilia sobre a esperança. Escolhi a passagem do Evangelho onde Jesus cura a mulher com fluxo de sangue. Pensei em falar sobre tocar o manto da fé, sobre a busca incessante, mesmo quando tudo parece impossível. Palavras bonitas, teologia sólida, tudo meticulosamente planejado. Eu tinha cada frase na ponta da língua, cada conceito bem amarrado. Mas eu jamais poderia prever o que o coração faria naquele altar. A igreja estava ainda mais cheia, os bancos repletos. Havia gente de pé, amontoada no fundo, nas laterais. Alguns traziam buquês de flores frescas para a Virgem Maria, outros seguravam terços, as contas gastas entre os dedos. E, mais uma vez, o centro de todos os olhares era ela. A imagem da Virgem, agora cercada por um mar de velas, chamas dançantes que pareciam sussurrar preces. Iniciei a missa com uma serenidade que contrastava com a emoção borbulhante em meu interior. Mas quando chegou o momento da homilia, respirei fundo. Agarrei o papel com força e me aproximei do ambão. Fixei meu olhar no povo. Eles me observavam com uma atenção quase reverente, esperando minhas palavras, sedentos por orientação. Abri a boca e nada saiu. A voz simplesmente se recusou a vir. Tentei de novo, uma frase, um versículo, qualquer coisa. Mas minha voz falhou miseravelmente. Um nó apertado se formou na minha garganta, o peito oprimido por uma sensação sufocante. Era como se minha alma, silenciada por tantos anos de desilusão e rotina, estivesse lutando para falar mais alto do que minha mente, mais alto do que o roteiro planejado. Baixei os olhos para o papel. As letras dançavam embaçadas por uma névoa. E então, pela primeira vez em todos os meus anos como sacerdote, larguei o papel de lado. Falei com o coração nu, sem filtros, sem preparo. Irmãos, eu tinha algo preparado. Algo sobre a fé, sobre a esperança, sobre a cura. Mas preciso ser sincero. Preciso dizer algo que talvez eu nunca tive a coragem de dizer antes. Minha voz estava rouca, embargada. Minhas mãos tremiam visivelmente. Por muito tempo eu também me senti doente, não no corpo, mas na alma. Sentia-me como aquela mulher do Evangelho, aqui, no coração esquecido de Guanajuato, onde o tempo parece ter diminuído o passo e os campos se estendem sob um céu sem fim. A fé é como a própria terra, árida, castigada. Há mais de 23 anos, meus dias como Padre Miguel Hernandes foram um eco de sermões sussurrados para bancos vazios, um ritual de gestos ocos, esperando por milagres que nunca chegavam. Lembro-me de quando esta paróquia, a única luz nesta pequena cidade rural, fervilhava de vida. Os domingos eram um espetáculo de som e cor. Famílias inteiras, crianças correndo pelos corredores, os cânticos ecoando tão alto que pareciam tocar o próprio céu. Dona Carmen, então, uma jovem cheia de vigor, liderava o coro com sua voz potente. Senhor Roberto, com sua fé inabalável, sempre o primeiro a chegar. Mas aqueles dias eram apenas uma lembrança distante. Foi há apenas 2 semanas que, em meio ao pó e ao abandono da sacristia, meus dedos encontraram algo mais que madeira e tinta. Era a Virgem Maria, esquecida, empoeirada, quase irreconhecível. Enquanto a limpava, fibra por fibra, traço por traço, senti que não era apenas sua face que emergia da escuridão, mas a minha própria alma. Ao restaurar seu semblante, comecei a reencontrar o meu. Ao trazê-la de volta ao altar principal, senti algo indescritível. Era como se a Senhora de Guadalupe, a mãe, retornasse para abraçar seus filhos e, de quebra, amparar este sacerdote que já não sabia mais onde encontrar forças para dar um passo adiante. Minha voz, já embargada, falhou de vez. As palavras sumiram, presas na garganta. Baixei a cabeça, incapaz de prosseguir. Um silêncio pesado, mas carregado de reverência, envolveu cada canto da igreja. Não era um silêncio de constrangimento,
mas de profunda comoção. E então, num impulso que veio da alma, ajoelhei-me ali, diante de todos, perante a imagem sagrada. Era o cansaço de um filho que finalmente encontra o caminho de casa. Mãe, ajuda-me, sussurrei. Não por mim, mas por eles, por toda esta gente. Se alguém ouviu minha prece silenciada pelas lágrimas, não sei, mas naquele exato instante, senti uma mão invisível e gentil pousar em meu ombro. Pela primeira vez em anos, as lágrimas vieram sem medo, puras, desimpedidas. Chorei como um filho. Quando me levantei, a homilia estava inacabada. Não havia mais o que dizer. Olhei para os poucos fiéis e, com a voz ainda embargada, declarei: a esperança não se encontra nas palavras, mas nela, e em tudo o que ela nos aponta. A missa seguiu, sim, mas já não era a mesma. Algo havia se rompido naquela manhã, algo espiritual, profundo, irreversível. Os olhos dos fieles, antes opacos, agora brilhavam com uma nova compreensão. Porque quando a alma se desnuda diante de Deus, as dúvidas se desfazem e só a fé permanece. Depois daquela homilia dilacerante, achei que havia tocado o fundo de minha alma, que a vulnerabilidade pública era o ápice de minha entrega. Senti-me leve, mas exposto. Contudo, nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que viria a seguir. A missa prosseguia. Durante a consagração, o silêncio se aprofundou. Não era um silêncio que pesava, mas que abraçava, quase acariciava a alma. Parecia que as velas, antes tímidas, agora ardiam com um brilho sobrenatural diante da Senhora de Guadalupe. O tempo lá fora tão implacável, aqui dentro parecia ter congelado, e o próprio altar flutuava, suspenso entre o céu e a terra. Quando terminei de distribuir a comunhão, um impulso irresistível me puxou. Não era uma voz, mas uma força interna, um chamado tão visceral que minhas pernas se moveram por si só, sem que eu precisasse ordenar. Fui em direção à imagem. Ali estava ela, serena, com o coração transpassado, os olhos fixos no céu, oferecendo sua dor por amor. Ao redor, o altar improvisado pulsava com a esperança de flores frescas, terços gastos e bilhetes de preces. Estendi a mão, buscando apenas tocar a base, um gesto de gratidão silenciosa. Obrigado, mãe, por não me abandonar. Mas no exato momento em que meus dedos roçaram o pedestal, o mundo virou. Não foi febre, não foi fogo, mas uma onda de vida, de energia pura, que subiu dos meus dedos e inundou meu peito. Meu coração disparou, as pernas falharam. O chão pareceu sumir sob meus pés e então caí, de joelhos, depois de lado, ali, diante de todos. Não foi um desmaio. Eu estava consciente de tudo, o mármore gélido contra meu rosto, o aroma denso do incenso, o calor das velas, mas meu corpo não respondia. De repente, a igreja se agitou, murmúrios, passos apressados. Dona Carmen, com seus 91 anos, foi a primeira a soltar um grito abafado. Padre Miguel! Senhor Roberto se levantou rapidamente, seus olhos fixos no sacerdote caído. Jovem seminarista Diego, assustado, correu em minha direção. Eu, porém, não consegui abrir os olhos nem mover um único músculo. Apenas meu coração. Ah, esse batia como nunca antes. E foi nesse estado de imobilidade, de corpo paralisado e alma desperta, que eu vi, não com os olhos da carne, mas com os da alma. Diante de mim, um campo dourado se estendia infinitamente sob um céu sem fim, onde o silêncio não era ausência, mas uma melodia que cantava. E ao longe, uma figura, uma mulher vestida de pura luz, seu manto azul e branco dançando com um vento que eu não sentia, caminhava em minha direção. Sem pressa, sem palavras. Quando ela se aproximou, estendeu a mão, mas não me tocou. Seus olhos, que eram como um oceano de compaixão, mergulharam na minha essência, vendo tudo. Minhas dúvidas, minhas lutas silenciosas, a solidão que me acompanhava há tantos anos e, por fim,
o desejo sincero de ser apenas um instrumento. Ela sorriu, um sorriso que dissipou toda a dor, e com um gesto suave, apontou para trás de mim. Há mais de 23 anos, meus dias se desenrolavam. Sob o sol inclemente de Guanajuato, nesta pequena cidade rural, um ponto esquecido no vasto mapa do México. Campos a perder de vista, poeira e uma paróquia que, ao longo do tempo, foi minguando, assim como sua gente. Lembro-me dos anos dourados, quando as missas lotavam, as vozes ecoavam em cânticos vigorosos e a fé parecia tão abundante quanto a colheita. Mas as gerações se foram, os jovens migraram, e a igreja, antes vibrante, agora abrigava um punhado de rostos familiares, as mesmas almas resilientes que, semana após semana, buscavam consolo e esperança. Naquele dia, porém, algo diferente pairava no ar. Uma quietude estranha, quase premonitória, envolvia a nave. O aroma do incenso parecia mais denso, as velas tremeluziam com uma intensidade incomum. Senti um arrepio percorrer minha espinha, uma sensação de que o ordinário estava prestes a ceder lugar ao extraordinário. Era uma prece silenciosa que todos pareciam compartilhar, um anseio, talvez, por um sinal em meio à rotina. Foi então que tudo aconteceu. A visão veio, vívida, avassaladora. Diante de mim, ali estavam meus fiéis. Dona Carmen, com o lenço na cabeça e a sabedoria de seus 91 anos. Senhor Roberto, com os olhos cansados de quem muito viu, o jovem seminarista Diego, com o terço apertado nas mãos, a menina adormecida no banco. Cada um deles um elo. A Virgem Maria, em sua infinita misericórdia, mostrava-me que eles eram o meu caminho, que mesmo na queda era por eles que eu deveria encontrar forças para me levantar. Uma força suave, quase etérea, percorreu meu corpo como se cada fibra, cada célula fosse tocada por uma graça divina. E então tudo retornou. A visão desvaneceu, meus olhos se abriram, eu estava estendido no chão frio da igreja. Ao meu redor, os olhares assustados dos fiéis formavam um círculo. Para eles era o padre Miguel Hernandes, desfalecido. Mas, dentro de mim, uma paz indescritível florescia, algo que jamais havia sentido. Com esforço, tentei me levantar. Minhas mãos tremiam, mas não de fraqueza, e sim de uma energia recém-descoberta. Senhor Roberto, sempre o primeiro a ajudar, murmurou: Padre, o senhor está bem? Olhei para a imagem da Virgem Maria, que parecia mais luminosa que nunca, e a resposta brotou dos meus lábios, firme e verdadeira: estou melhor do que nunca. Naquele dia, não houve bênção final. Houve adoração. Ninguém saiu apressado, ninguém exigiu explicações. A pequena congregação, testemunha daquele mistério, ajoelhou-se em silêncio. Pela primeira vez, todos compreenderam que algo maior estava se manifestando ali, que quando se toca a mãe com fé genuína, é ela quem toca de volta, de uma forma que transcende o entendimento. Eu permaneci ali, sentado no chão, as mãos ainda trêmulas, o coração pulsando como um velho tambor esquecido que, de repente, voltava a ecoar. Ao meu redor, ninguém se movia. Ninguém. O tempo parecia suspenso. Cada olhar, cada respiração contida, cada lágrima não derramada esperava um sinal. Não houve gritos, nem correria, nem pânico. Apenas o silêncio. Um silêncio tão profundo, tão carregado de presença, que era impossível não senti-lo. Na alma. Um silêncio que paradoxalmente gritava, que rasgava por dentro, que falava mais que 1000 sermões. 2 jovens, incluindo o seminarista Diego, aproximaram-se em silêncio. Seus olhos estavam arregalados, como se tivessem presenciado algo sagrado, e talvez tivessem, talvez todos nós tivéssemos. O altar parecia mais elevado, o ar mais leve. As velas dançavam com uma luz diferente. A própria luz que filtrava pelas janelas projetava fachos dourados sobre a imagem da Virgem Maria, como se o céu quisesse tocá-la novamente.
E ali, diante daquela imagem, algo profundo se movia dentro de cada um de nós. As pessoas começaram a se ajoelhar, uma a uma. Algumas choravam em silêncio, outras simplesmente fechavam os olhos. Muitos levavam as mãos ao peito como quem tenta conter o que transborda. E o mais belo de tudo, ninguém proferiu uma palavra. Todos sabiam, não havia nada a dizer. Era como estar diante de um mistério tão vasto, tão puro, tão eterno, que qualquer som seria um desrespeito. Permanecemos assim por minutos, talvez horas. O tempo perdeu seu sentido. Eu também me ajoelhei, não como sacerdote, mas como homem, como filho, como alguém que finalmente compreendia que a fé não demanda explicações, mas sim entrega. Fechei os olhos e ouvi os pequenos sons que preenchiam o vazio. O choro contido de Dona Carmen, o suspiro suave de uma criança, o ranger de um banco de madeira ao receber mais um joelho dobrado. E então começou uma melodia, baixinha, fraca, quase um sussurro. Era a voz de Dona Carmen que, apesar dos seus 91 anos, ainda se lembrava de cada estrofe da Salve Rainha. Cantava com a voz trêmula, mas com o coração pleno. E, como num milagre silencioso, outras vozes se uniram. Um a um, os fiéis começaram a cantar, sem ensaio, sem partitura, sem vergonha. A igreja, que há pouco tempo parecia resignada ao seu vazio, agora ressoava com um hino à Mãe de Deus. Ali, naquele instante, compreendi o que a Virgem Maria queria nos mostrar. A fé não morre, ela adormece. Mas basta um toque de amor, uma centelha de ternura, uma presença de mãe para que tudo volte a florescer. Depois do canto, o silêncio retornou. Ninguém quis conversar. Ninguém me perguntou o que eu havia visto ou o que havia acontecido. Todos simplesmente passaram junto à imagem. Alguns tocaram a base do pedestal, outros se ajoelharam diante dela, alguns deixaram flores, outros sorrisos, outros lágrimas. E foram embora, um por um, mas todos, sem exceção, diferentes de como haviam chegado. Fiquei sozinho por alguns minutos, ainda ajoelhado, ainda sem conseguir me levantar por completo. Olhei para a Virgem Maria e sussurrei. Padre Miguel Hernandes, um homem de 40 e poucos anos, sentia o peso de mais de 2 décadas em San Cristóbal, aquela pequena cidade rural aninhada no interior, esquecido de Guanajuato. Os campos vastos, antes vibrantes de plantações e vida, pareciam agora engolir a si mesmos, e com eles a alma da paróquia. A igreja, outrora o coração pulsante da comunidade, ecoava cada vez mais vazia. Dona Carmen, a matriarca de 91 anos, ainda comparecia fielmente, sua voz frágil, mas firme, um lembrete solitário dos tempos áureos. Ele se lembrava dela, jovem, cantando com vigor que preenchia cada canto, a igreja repleta de famílias, o ar vibrando com uma fé que parecia inabalável. Agora, Senhor Roberto cochilava nos bancos, e mesmo o jovem seminarista Diego, que viera com tanto entusiasmo, parecia desanimado. Nos meses que antecederam aquela noite, Padre Miguel sentia um cansaço que não era físico. Era a alma que pesava. A fé parecia esvair-se como a poeira que cobria as estradas da meseta. Ele rezava, mas as palavras pareciam se perder no vazio. O silêncio da igreja, antes um refúgio, tornara-se um abismo. Ele via os olhos dos fiéis, poucos e dispersos, carregados de um desânimo que ele mesmo sentia, mas que não podia confessar. Naquela terça-feira, a brisa que soprava pelos campos de Guanajuato trazia um arrepio diferente. Não era frio, mas uma sensação de premonição. Desde o amanhecer, uma inquietação sutil corroía Padre Miguel. As velas na capela pareciam piscar com uma luz estranha, e o perfume das flores do altar, geralmente suave, pairava mais denso, quase sufocante. Dona Carmen, ao vê-lo, sussurrou: Padre, seus olhos estão diferentes hoje. Há algo no ar. Ele apenas acenou, mas o aviso dela ecoou,
O crepúsculo daquele dia chegou carregado de uma tensão quase palpável. Durante a homilia, as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele falava da esperança, mas sentia apenas um vazio. Ao se ajoelhar diante da imagem da Virgem Maria, a mesma que ele havia restaurado com tanto carinho, cujas cores pareciam desbotar com o tempo, assim como a fé em São Cristóbal, o mundo pareceu girar. Um súbito desmaio o levou ao chão. Os fiéis, assustados, se moveram em sua direção, mas ele já estava em outro lugar. Naquele instante, enquanto o corpo prostrava-se sobre o frio chão da igreja, seus olhos físicos se fecharam. Mas outro olhar se abriu, um olhar que não precisava de pupilas ou retina, apenas de confiança. De repente, o cheiro de incenso e o murmúrio dos fiéis desapareceram. Ele já não estava na pequena igreja de São Cristóbal. Ele se viu em um campo sem fim, dourado, onde o trigo e o sol pareciam ter se fundido em uma essência única e vibrante. O céu era vasto, aberto, mas ao mesmo tempo incrivelmente íntimo, como se o universo inteiro se curvasse para sussurrar um segredo. Não havia som, mas ele ouvia uma melodia que permeava cada fibra de seu ser. Não havia vento, mas sentia algo etéreo acariciar sua pele, uma brisa suave que vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. E então ela apareceu, não como a estátua que ele restaurara, não como as imagens sagradas que enfeitavam as igrejas. Ela era luz, uma mulher envolta em vestes que dançavam sem vento, azuis como o céu de um verão eterno, brancas como a mais pura paz, uma paz que não tinha nome nem forma, apenas existia. Seu rosto não brilhava, irradiava uma serenidade profunda, como a de uma mãe que acalenta seu filho após um pranto exaustivo. Ela não pronunciou uma palavra, mas seu olhar, aquele olhar dizia tudo. Ele quis correr até ela, mas seus pés estavam imóveis. Foi então que a compreensão o atingiu. Não era ela quem deveria vir a ele. Era ele quem deveria se permitir ser visto. Ela se aproximou devagar, cada passo suspenso no tempo, uma eternidade em movimento. Quanto mais perto ela chegava, mais sentia sua alma ser atravessada. Uma revelação silenciosa. Não havia julgamento nem reprovação, apenas um acolhimento incondicional, um amor que abraçava cada sombra. Quando ela parou diante dele, não o tocou, apenas o olhou. Mas naquele olhar, Padre Miguel viu tudo o que nem ele sabia que ainda habitava em seu interior. As dúvidas que jamais confessara, o medo de não ser suficiente para a missão que lhe fora confiada. A solidão dos domingos vazios, a dor lancinante de ver a fé do povo de São Cristóbal se apagar e a sua impotência para reacendê-la. Ela viu tudo e amou tudo. Era como se sua presença dissesse: eu te vi quando caíste, eu te vi quando quiseste desistir, eu te vi quando acreditaste estar só, mas nunca estiveste. Eu estava ali, Padre Miguel, sempre estive. Então, com um movimento suave, ela se virou e apontou. Atrás de mim havia algo. Ele voltou o olhar e o que viu o comoveu mais do que qualquer coisa. Ali estava sua paróquia, mas não a de tijolos e bancos vazios. Não a paróquia esquecida no interior de Minas Gerais, Brasil, viu seu povo. Ele viu Dona Carmen, não frágil, mas com a voz potente de sua juventude, cantando um hino com fervor que preenchia o ar. Viu os jovens, não desinteressados, mas de joelhos, seus rostos iluminados pela devoção. Viu casais que ele julgava perdidos na desesperança, agora com os olhos fechados em oração profunda, suas mãos unidas. Viu uma criança não apegada a um celular, mas colocando uma rosa singela aos pés da imagem da Virgem Maria, um gesto de pura inocência e fé. E no meio deles estava ele mesmo, com os olhos cheios de lágrimas, o rosto no chão, o coração batendo com uma força que jamais sentira. Ele voltou a olhar para a Virgem Maria. Ela sorriu, e naquele sorriso, a verdade cristalina se revelou. Não se tratava dele, tratava-se deles. Ele era apenas um canal,
uma ponte, um instrumento. Ela não viera por sua causa, mas através dele, para tocar todos aqueles que ele jamais conseguiria alcançar, apenas com palavras. Então, como veio, ela se foi, sem som, sem um adeus. Apenas uma luz suave que se dissolveu como a névoa ao amanhecer, sobre os campos de Guanajuato. Quando o padre Miguel abriu os olhos, estava de volta na igreja. Os fiéis o observavam com preocupação, as velas tremeluziam, o chão ainda frio sob seu corpo. Mas por dentro, ele era outro. Aquele encontro o havia transformado. E naquele instante, uma promessa selou seu coração. Jamais guardarei esta visão como um segredo. Eu a guardarei como um chamado a ser, a cada novo dia, um sacerdote com o coração aos pés da mãe. Naquela segunda-feira que se seguiu, Padre Miguel despertou antes do amanhecer. O corpo ainda doía da queda, mas não era uma dor ruim. Era como se cada músculo tivesse sido despertado para uma nova missão, uma ressurreição silenciosa. Levantou-se devagar, vestiu o hábito com uma reverência que superava a habitual e dirigiu-se à pequena capela atrás da casa paroquial. Ali, sozinho diante do sacrário, o silêncio não era mais um vazio, estava cheio de Deus, e seu coração, enfim, escutava com uma força renovada. Há mais de 23 anos, minha vida de sacerdote se entrelaça com esta pequena paróquia no interior de Minas Gerais, Brasil. Uma cidade rural esquecida, onde os campos vastos pareciam engolir o tempo e a população diminuía ano após ano. A igreja, antes coração vibrante da comunidade, tornara-se um eco silencioso. Lembro-me dos dias de outrora, quando os bancos transbordavam, as crianças corriam pelos corredores e a voz do povo em oração era um canto uníssono que alcançava os céus. Mas essa era uma lembrança distante, quase um sonho. Nos últimos anos, a solidão se instalara. As missas eram para poucos. Um ou outro fiel, como a bondosa Dona Carmen, de seus 91 anos, ainda teimava em vir, seus passos lentos ecoando no vazio. Eu, Padre Miguel Hernandes, com meus 40 e poucos anos, sentia o peso dessa decadência. Era como se a própria fé estivesse murchando e com ela a esperança. A imagem da Virgem Maria no altar, tão amada em tempos de glória, parecia agora opaca, esquecida. Seus olhos, antes cheios de compaixão, pareciam refletir minha própria angústia. Até que veio aquele dia, aquele momento em que o cansaço e o desespero me dobraram. Eu caí. Não foi uma queda física apenas, mas uma entrega total. E ali, no chão frio da sacristia, com a poeira e o abandono ao meu redor, ajoelhei-me e chorei de novo. Mas desta vez, não por exaustão ou por medo, chorei de uma gratidão avassaladora. Obrigado, Senhor, sussurrei, por me deixares cair, para que eu aprendesse a me ajoelhar de verdade. As semanas que se seguiram foram como a chuva torrencial depois de uma seca implacável. A igreja, antes deserta, começou a respirar novamente. Pessoas que eu jamais sonharia ver dentro de um templo ou que há muito haviam se afastado, começaram a retornar. Pais distantes de seus filhos, jovens inquietos buscando um rumo, mulheres com as almas feridas, homens que carregavam vergonha e silêncio nos ombros. Todos, sem exceção, vinham até ela. A imagem da Virgem Maria agora era muito mais do que uma peça restaurada. Era um sinal pulsante de vida, um refúgio. Dona Carmen, com os olhos marejados, costumava dizer que sentia a mãe de volta em casa. O jovem seminarista Diego, que antes via a paróquia como um posto de serviço quase burocrático, agora observava com um brilho nos olhos a transformação dos fiéis. Terços começaram a ser rezados espontaneamente antes das missas. As famílias, em um gesto de devoção renovada, deixavam flores vibrantes, velas acesas e cartas com pedidos e agradecimentos aos pés da Virgem. Os jovens, antes apáticos,
começavam a indagar sobre vocação, sobre o sentido da vida. As crianças, com a curiosidade inocente, queriam saber quem era aquela mulher de manto azul que parecia sorrir para todos. Mas não era apenas o número de pessoas que crescia. Era o espírito que se reacendia. A missa deixou de ser um ritual mecânico para se tornar um verdadeiro encontro. Eu mesmo havia mudado. As palavras saíam da minha boca com uma nova camada de amor, mais humildade, mais verdade. Os sacramentos adquiriram outro sabor, uma profundidade que eu havia esquecido. Os olhos dos fiéis voltavam a brilhar ao ouvir as leituras. O coro, que há anos não existia, reapareceu de forma espontânea e até um pequeno grupo de catequese surgiu, formado por mães que nunca antes haviam participado de nada na paróquia. Para Senhor Roberto, que passara a vida descrente, era como se um véu tivesse sido erguido, revelando algo que ele não sabia que procurava. Um dia, um senhor de voz grave e olhos secos me abordou na porta da igreja. "Padre", ele começou, "não acredito nessas coisas de visões, nem em imagens, que fazem milagres, mas algo me chamou. Desde que pisei aqui, não consigo ir embora. O senhor pode me explicar isso?" Eu sorri. "Nem eu sei explicar, meu irmão", respondi. "Só sei sentir." Outro fiel me confidenciou. "Padre, minha esposa tem uma doença grave. Não vim pedir a cura, só paz. E hoje, pela primeira vez em meses, dormi sem medo." Essas histórias se tornaram comuns, cotidianas, mas nenhuma era banal. Porque em cada olhar, em cada mão trêmula que tocava o pedestal da Virgem Maria, eu via o mesmo gesto que fiz quando a toquei e caí. Era como se, naquela queda, eu tivesse aberto um portal de compaixão, não por magia, mas por uma rendição profunda. E foi isso que finalmente compreendi. A fé só retorna quando deixamos de controlar, quando nos entregamos, quando nos deixamos cair nas mãos da Mãe. A imagem da Virgem Maria agora permanece iluminada dia e noite. Na porta da igreja, com a ajuda de voluntários, instalei uma pequena placa. Nela se lê: "Aqui caiu um sacerdote, aqui se levantou um povo, aqui permanece a Mãe." As velas nunca se apagam, o altar nunca está vazio. Mesmo durante a semana, sempre há alguém em silêncio diante dela. Às vezes, uma criança que apenas sorri. Às vezes, um idoso com os olhos fechados. Às vezes, um jovem em conflito buscando, no silêncio, uma direção. E eu, Padre Miguel, permaneço no meu lugar, como servo, como ponte, como filho. Porque agora entendo que a maior graça de ser sacerdote não é falar de Deus, é fazer com que os outros o sintam. E quem nos ensina isso melhor que a Virgem Maria? Ela não grita, ela sussurra, e em seu silêncio ela reconstrói tudo. As coisas começaram de forma discreta, quase imperceptível. Primeiro foi uma senhora da cidade vizinha que apareceu na missa das 7, com um terço na mão e os olhos avermelhados. No final, aproximou-se de mim e disse: "Padre, minha irmã mora aqui." Ela me contou o que aconteceu com o Senhor e com a imagem da Mãe. Eu vim porque precisava voltar. Depois, assim, história de um jovem que viajou 4 horas para chegar à igreja. Sentou-se na primeira fila, permaneceu ajoelhado por quase 1 hora em silêncio. E depois deixou um bilhete aos pés da imagem. Fui lê-lo mais tarde. Dizia: "Estou longe da fé desde os 15 anos. Tentei tirar minha vida na semana passada, mas antes vi um vídeo na internet que falava desta igreja e desta Virgem. Senti que devia vir hoje, não quero mais partir. Obrigado, Mãe." Foi então que entendi. Já não era só a minha paróquia que estava sendo tocada. Era gente de toda parte, de cantos distantes de Guanajuato e além. Os bancos se tornaram insuficientes. Tivemos que abrir as portas da igreja e colocar cadeiras do lado de fora. Com a ajuda de voluntários, instalamos alto-falantes externos. A pequena igreja rural, antes esquecida, havia se tornado um farol. E tudo começou com uma queda. Naquele pedaço esquecido do interior de Minas Gerais, Brasil, onde os campos se estendiam vastos
e a vida passava devagar. Pequena paróquia de São Cristóbal estava morrendo. Eu, Padre Miguel Hernandes, já com meus 40 e tantos anos, havia passado mais de 23 anos vendo a luz se apagar. Lembro-me dos dias de outrora, quando a igreja fervilhava, as missas eram celebrações de vida, e os bancos rangiam sob o peso de centenas de fiéis vindos até da capital, onde antes havia risos e cânticos que ecoavam pelas paredes. Agora reinava um silêncio pesado, quebrado apenas pelo eco dos meus próprios passos. A população envelhecia, os jovens partiam em busca de futuro e a fé parecia se dissipar. No ar ralo do deserto que nos cercava, uma angústia silenciosa me consumia. Eu via os sinais da decadência, a poeira nos bancos vazios, os poucos rostos cansados que ainda vinham, a sensação de que meus sermões se perdiam no vazio. Cheguei a duvidar. Duvidar de mim, duvidar da minha missão, duvidar de que algo pudesse reverter aquele quadro. Noites em claro, sentado neste mesmo banco de madeira à esquerda do altar, eu pedia um sinal, um toque, qualquer coisa que me tirasse daquele torpor que me arrastava. E foi ali, naquele ponto de quase desistência, que tudo mudou. Foi ali, diante da imagem da Virgem Maria, nossa padroeira, que eu senti um peso insuportável. Meus joelhos cederam e eu caí. Não foi um tombo de fraqueza, mas uma entrega total. Um abraço invisível me envolveu, uma paz que nunca antes experimentara. E quando me levantei, algo havia se transformado. Não apenas em mim, mas na própria atmosfera daquela velha igreja. Pouco a pouco, a notícia se espalhou como brisa fresca pelos vastos campos de Guanajuato. Não se tratava de um boato, mas de um sussurro de esperança que percorria as ruelas da nossa cidade esquecida. Os fiéis, antes esparsos, começaram a chegar de todos os cantos. Vinham a pé por estradas poeirentas, em carros velhos, de bicicleta, no que podiam. Não era por espetáculo, jamais. Era por uma fé que havia sido reacesa. Uma busca por algo que não encontravam nos diagnósticos médicos, nas notícias vazias das redes sociais, nem nos discursos políticos. Eles vinham porque a mãe os chamava. Lembro-me de Sr. Roberto, um homem já idoso com a esclerose corroendo suas pernas. Seus 2 filhos o carregaram até o altar, a esperança cintilando em seus olhos cansados. Ele tocou a base da imagem da Virgem Maria e desabou em um choro convulso, como uma criança que finalmente encontra consolo. Dias depois, para a surpresa de todos, ele retornou. Não curado, como ele mesmo fez questão de frisar, mas caminhando com uma bengala e um sorriso renovado. Padre, ele me disse, a voz embargada, eu não fui curado do corpo, mas agora tenho forças para continuar lutando. A mãe me deu um fôlego novo. Outro dia, um homem me procurou, os olhos marejados de vergonha. Padre, ele confessou, eu sou ateu, zombava da fé da minha esposa, ri quando ela disse que queria vir à igreja do padre que caiu, mas durante a missa, algo o comoveu profundamente. Eu senti algo que não posso explicar, ele continuou. Não era emoção, não era remorso. Era como se alguém me abraçasse por dentro. Eu sorri, compreendendo. Esse é o abraço da mãe, respondi. Ele assentiu, uma paz visível tomando conta de seu rosto, outrora cético. Ali, naquele santuário esquecido, milagres silenciosos floresciam. Casamentos que pareciam desfeitos começaram a se restaurar. Pais e filhos, antes distantes, encontravam a reconciliação. Pessoas que não rezavam há anos, talvez décadas, voltavam humildes ao confessionário. Jovens, como o jovem seminarista Diego, antes perdidos em dúvidas, começaram a se abrir ao chamado vocacional, sentindo um propósito novo. Rapidamente, um grupo de oração, nascido da iniciativa dos próprios fiéis, se formou. Em poucas semanas, já contava com mais de 60 membros. Uma comunidade vibrante dentro de uma cidade que mal se lembrava de si mesma. Mas o mais belo de tudo, ninguém falava de mim, Padre Miguel. Ninguém dizia,
Vou à igreja do Padre Miguel Hernandes. Não. Todos, sem exceção, diziam: vou à casa da mãe, porque foi nisso que aquela paróquia se transformou. Um lar acolhedor, um santuário de silêncio, de acolhimento e de uma presença que transcendia o visível. Ali, a Virgem Maria não era apenas uma imagem, era a anfitriã, a força motriz, o próprio coração pulsante daquele renascimento. Com o tempo, a quietude do nosso pequeno povoado foi quebrada. Jornalistas, curiosos, repórteres de rádio e televisão, todos começaram a chegar. Queriam saber o que havia acontecido com o padre que caiu, como eles me chamavam. Pediam gravações, entrevistas. Eu evitei. Não por medo, nem por orgulho. Evitei porque aquilo não era notícia, era um milagre. E milagres, eu sempre acreditei, não se exibem, eles se respeitam, se vivem na intimidade do coração. Dei uma única e simples entrevista. E nela, revelei a verdade mais profunda. Sim, eu caí diante da imagem da mãe, da Virgem Maria. Mas não foi uma queda de fraqueza, foi uma entrega completa. E desde aquele dia, não sou eu quem levanta a paróquia. É ela, é a sua presença, que ergue cada alma, cada tijolo, cada oração. Hoje, a capela está sempre cheia. Temos missa todos os dias e a qualquer hora você encontrará alguém de joelhos em oração silenciosa. A imagem da Virgem Maria brilha, não com a luz das velas que a cercam, mas com um fulgor que vem dos olhos que a fitam, da fé que a circunda. Em cada rosto que vejo, há algo em comum. Quem se ajoelha diante da mãe se levanta diferente. Não importa de onde venha, nem como chegou, ela acolhe a todos. E no silêncio daquele altar, ela transforma tudo. Escrevo estas palavras sentado, neste mesmo banco de madeira, à esquerda do altar, onde tantas vezes me ajoelhei em silêncio antes, pedindo direção, pedindo forças, pedindo um sinal. E eu o recebi. Não foi um milagre espetacular aos olhos do mundo daquele que vira manchete. Foi algo ainda mais poderoso. Uma visita silenciosa da Mãe de Deus, um toque discreto, uma queda providencial que trouxe consigo uma fé restaurada. Não apenas em mim, mas em tantos outros corações. Já se passaram meses desde aquele dia em que toquei a imagem e caí, mas a memória ainda arde em meu peito. Não como uma lembrança distante, mas como uma brasa viva, algo que continua, que pulsa, que cresce a cada dia. A paróquia agora é outra, as paredes são as mesmas. Os bancos ainda rangem quando alguém se senta. A cruz de madeira segue ali no alto, mas tudo adquiriu um novo sentido. O altar está vivo, o povo renovado. E mais do que isso, a minha missão mudou. Antes, eu acreditava que minha missão era manter a estrutura em pé, cuidar dos sacramentos, organizar eventos, garantir o mínimo funcionamento. Mas agora eu sei. Minha missão é conduzir corações até Maria, nossa Virgem Maria, e por suas mãos entregá-los a Cristo. Porque a mãe não é o fim, ela é o caminho. E que caminho suave, misericordioso e fiel ela é. Às vezes, vejo pessoas que chegam de muito longe, de cidades vizinhas, ou até de outros estados, cansadas, doentes, perdidas. E quando se ajoelham, diante da imagem, algo acontece, nem sempre um milagre físico espetacular, mas sempre uma paz profunda, uma certeza muda de que já não estão sozinhas. E é isso que quero deixar registrado para sempre. Ela veio, ela tocou, ela restaurou. Não com palavras eloquentes, mas com uma presença avassaladora. E não só na minha vida, mas na de todos os que se abriram ao seu olhar. O jovem seminarista, Diego, que antes duvidava de sua vocação, agora me ajuda nas celebrações, com um brilho nos olhos que reflete a mesma fé que inundou este lugar. Padre, o senhor acredita de verdade que a Virgem Maria apareceu aqui? A pergunta sussurrada pelo jovem seminarista Diego me pegou de surpresa outro dia. Estávamos na nave quase vazia da nossa pequena paróquia, no coração do interior de Minas Gerais, Brasil,
onde o vento trazia o cheiro da terra e do milho. Pensei por um instante, e a resposta veio do fundo da alma. Filho, ela não precisa aparecer para estar. Ela só precisa ser acolhida. E quando isso acontece, ela faz morada. É nisso que esta igreja se transformou, a morada da Mãe, a Água Najuato. Lembro-me dos dias em que esta nave, hoje tão silenciosa, transbordava de vida. Há mais de 23 anos sirvo aqui e vi a fé murchar como as plantações em tempo de seca. Nos anos dourados, antes da juventude partir para as grandes cidades e os mais velhos se recolherem, a paróquia era o coração pulsante desta cidade rural esquecida, com seus campos vastos e sua população reduzida. Crianças corriam pelos corredores, o cheiro de incenso misturava-se ao riso, e cada banco acolhia famílias inteiras. As festas da Virgem Maria eram um espetáculo de cores e devoção. Era um tempo de abundância, não só de colheitas, mas de almas abundantes. Os anos, contudo, trouxeram o declínio. A população diminuiu, os campos se tornaram menos férteis e a fé, para muitos, virou uma lembrança distante. Eu, Padre Miguel Hernandes, na casa dos 40, me vi sozinho, celebrando, missas para bancos vazios, sentindo o peso do abandono. O desespero era um manto frio que me envolvia. Deus nos esqueceu, eu pensava, enquanto a poeira cobria os santos e as velas já não eram mais acesas. A paróquia, antes um farol, parecia agora apenas uma ruína da fé. Naqueles meses que antecederam, o dia que mudou tudo, uma estranha quietude pairava sobre o vilarejo. Dona Carmen, com seus 91 anos e a sabedoria dos antepassados, dizia que sentia algo no ar. Um presságio. Senhor Roberto, o homem que cuidava do jardim da igreja, notou que as flores, mesmo sem muita água, pareciam mais vibrantes, um verde incomum. O jovem seminarista Diego, recém-chegado, confessou uma sensação de expectativa, como se a própria pedra da igreja estivesse respirando diferente. Eu, confesso, sentia apenas um cansaço profundo, uma resignação que me corroía por dentro. Foi em um dia comum, enquanto eu me ajoelhava diante do altar, sentindo o vazio me engolir, que o mundo parou. Um peso insuportável no espírito, uma sensação de falha avassaladora. Caí, não fisicamente, mas em desespero profundo, rendido. E foi ali, naquele chão frio da igreja do interior de Minas Gerais, Brasil, que a graça se derramou. Não houve luzes, nem câmeras, nem explicações científicas. Foi silêncio, uma presença indescritível, o amor de uma mãe que jamais abandona seus filhos. Eu entendi naquele instante a verdade. Era necessário cair para que Deus pudesse me levantar da maneira correta. Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Nem minha igreja, nem meu povo. A transformação reverberou por toda a pequena comunidade. Para Dona Carmen, os 91 anos pesavam, mas naquele dia, seus olhos cansados viram algo que a fez sentir a leveza de uma criança. Era como se a própria Guadalupe tivesse vindo nos abraçar, ela murmurou, a voz embargada, enquanto via o padre se levantar com uma nova luz nos olhos. Senhor Roberto, um homem de poucas palavras, apenas balançou a cabeça em sinal de profunda concordância. O padre mudou, a igreja mudou. Não sei explicar, mas a fé voltou a ter gosto. É a mãe com certeza. O jovem seminarista Diego, que testemunhou minha transformação, agora compreende o verdadeiro significado de acolher. Porque quando a Virgem Maria entra em nossa vida, nada fica igual. Ela não grita, ela não exige, ela simplesmente olha. E nesse olhar somos vistos, acolhidos e curados. Não falo apenas da imagem restaurada da Virgem Maria, nem das flores que a rodeiam hoje. Falo de algo muito mais profundo, o coração do povo. Sim, aqui ela fez morada. E quando a mãe faz morada, o filho transforma tudo. Hoje, quando celebro a missa, já não temo o vazio. Porque mesmo que os bancos não estejam cheios, sei que ela está ali. Basta um olhar para a imagem, uma vela acesa, um sussurro de fé
e tudo ganha sentido, ganha vida. Sinto que minha missão agora é contar esta história, não para que me admirem, mas para que muitos voltem a crer, voltem a se ajoelhar, voltem a amar a mãe que nunca nos deixou. Se você chegou até aqui, ouvindo ou lendo esta história, talvez também esteja cansado, perdido, com medo. Talvez pense que Deus guarda silêncio. Mas eu lhe digo como testemunha viva, Ele nunca guarda silêncio, apenas fala no momento certo. E às vezes, Ele fala através da mãe. Se você não sabe por onde recomeçar, comece se ajoelhando, mesmo que não tenha palavras, mesmo que seja em absoluto silêncio, porque diante dela, até o silêncio se converte em oração. E se um dia você cair, como eu caí, que seja aos pés da mãe, porque quem cai aos pés da Virgem Maria sempre se levanta nos braços de Jesus. Amém.